Quem foi Batseba? Inocente ou culpada? Batseba foi uma mulher cuja vida foi marcada por desejo proibido, traição e redenção. Ela esteve envolvida em um dos maiores escândalos da história de Israel, sendo esposa do rei Davi e mãe de Salomão, o rei mais próspero mencionado na Bíblia. Antes disso, ela teve uma vida com outro homem, Urias. Conforme descrito no segundo livro de Samuel, capítulo 11, a história de Batseba se entrelaça com a queda de um homem considerado segundo o coração de Deus e está ligada a um pecado que parecia ficar impune e oculto aos olhos dos homens, mas não escapou dos olhos de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre Batseba e sua responsabilidade no triste episódio de traição e morte de seu marido. Ela foi inocente ou culpada nesta trágica história? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite esta oportunidade e inscreva-se agora. Além disso, não se esqueça de ativar todas as notificações, deixar seu like e vamos começar o vídeo. De acordo com a Bíblia, Batseba foi uma das esposas do rei Davi e rainha consorte de Israel. Ela era filha de Eliã ou Amiel e esposa de Urias, um guerreiro hitita que servia ao rei hebreu. Seu nome, em hebraico significa Batsheva ou Batseba, pode ser traduzido como filha do juramento ou filha do pacto, aliança, promessa. Batseba foi a personagem principal de um dos maiores escândalos que já ocorreram na história de Israel. Ela esteve envolvida em um acontecimento que chocou a nação e deixou marcas profundas, além de graves consequências na vida e história do monarca Davi. A Bíblia não fornece informações ou detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias. Tudo o que se sabe é que em um determinado dia, Batseba foi vista por Davi enquanto se lavava em um ritual de purificação conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 11. Naqueles dias, as forças israelitas estavam em guerra. Urias, o marido de Batseba, lutava no campo de batalha a serviço do exército de Israel. Por outro lado, Davi, conhecido por ser um rei guerreiro, não estava presente naquela batalha. Em vez disso, ele estava confortavelmente em seu palácio, com o coração e a mente vazios para uma trama pecaminosa. E aqui chegamos à parte mais complicada e triste da história de Batseba. A Bíblia diz que Davi viu Batseba se lavando do terraço de seu palácio e a desejou. Ele procurou saber quem era aquela mulher e, mesmo depois de ter recebido a informação de que Batseba era filha de Eliã, um dos seus melhores guerreiros, neta de Aitofel, seus conselheiros pessoal, e esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais, Davi resolveu seguir em frente, ceder aos seus desejos e ser dominado pelo pecado. Impressionado com a beleza de Batseba, ele não resistiu à tentação. Davi ordenou que Batseba fosse levada ao seu palácio. Lá, ele se deitou com ela e cometeu o pecado de adultério. Um tempo depois, o rei Davi descobriu que havia engravidado Batseba. Então, ele tentou a todo custo esconder o seu pecado. Primeiro, ele procurou fazer com que Urias pensasse que o filho era dele e, para tanto, mandou que Urias retornasse à cidade de Jerusalém. Na tentativa de convencê-lo a ir para casa e se deitar com Batseba, caso isso acontecesse, o soldado não suspeitaria da gravidez de sua mulher. Mas Urias não aceitou ir para casa e se deitar com sua esposa enquanto os seus companheiros estavam engajados numa guerra. Davi, temendo que seu segredo pecaminoso fosse revelado, entrou em desespero. Ele chegou a embriagar Urias, mas este não cedeu. Então Davi elaborou um plano traiçoeiro, escreveu uma carta selada com sua insígnia real e ordenou que Urias a entregasse a Joabe. Mal sabia Urias que sua própria sentença de morte estava nas dobras daquele pergaminho. Para compreender melhor a triste história de Urias, assista ao vídeo que está sendo exibido no topo da tela. Através dele, você terá uma visão mais aprofundada sobre os eventos que marcaram a vida deste personagem. Para matar Urias, o rei ordenou que ele fosse colocado na linha de frente da batalha. Depois de passado o luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como esposa. Talvez, naquele momento, ele pensasse que havia resolvido todos os seus problemas e preservado sua reputação e a honra de Batseba. Tudo parecia quieto e escondido, mas Deus havia visto o que Davi fez e não se agradara.
o Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua miséria. O peso da culpa pesava fortemente sobre a consciência de Davi. Guiado pela sabedoria divina, o profeta Natã confrontou o rei. Primeiro, Natã contou a Davi um tipo de parábola que ilustrava o que havia acontecido entre Davi, Batseba e Urias. Essa parábola do profeta de Deus foi conduzida de tal forma que antes mesmo de cair em si e perceber que aquele relato era uma ilustração de sua própria miséria, Davi ficou revoltado com a situação descrita na parábola e declarou que era digno de morte o homem que tivesse cometido tal pecado. Então, quando soube que se tratava de seu próprio caso, o rei de Israel se lamentou profundamente, toda a extensão das transgressões de Davi foi exposta diante dele. O coração do rei desmoronou sob o peso de suas próprias ações e ele se arrependeu com lágrimas que refletiam a desonra e morte de um homem inocente. Diante desse relato bíblico, frequentemente surge um questionamento a respeito da real participação, postura e culpa de Batseba nesse pecado. Afinal, Batseba foi inocente ou culpada? A história não fornece detalhes suficientes para determinar isso com certeza. Ao longo dos séculos, estudiosos têm discutido o que realmente aconteceu no desastroso episódio envolvendo Davi e Batseba. Todos concordam que o que aconteceu foi algo injustificável, um pecado terrível. No entanto, há diferentes interpretações sobre o papel de Batseba nisso tudo. Alguns estudiosos sugerem que ela foi imprudente ao se lavar em um lugar onde poderia ser vista pelo rei Davi. Outros vão mais longe e sugerem que ela propositalmente seduziu o rei de Israel. Mas essas são apenas especulações sem fundamento bíblico. Mesmo que Batseba tivesse sido imprudente, isso não dava a Davi o direito de tomá-la por mulher. Quando Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi, a mensagem divina foi clara: Davi era o responsável pelo que havia acontecido. Não há nenhuma repreensão contra Batseba no texto bíblico. Pela lei mosaica, um casal que praticava adultério consensual era punido com a morte, mas nenhuma punição é direcionada especificamente a Batseba. Na verdade, ela é retratada como uma pessoa inocente que foi tomada de forma arbitrária por alguém mais poderoso. O texto bíblico mostra que a responsabilidade pelo ocorrido recaía sobre Davi e não sobre Batseba. Ela foi inocente, vítima das circunstâncias e não uma sedutora astuta. É importante notar que a Bíblia relata a tristeza de Batseba pela morte de seu marido. Portanto, a única interpretação plausível é que ela foi uma vítima nessa história. Supor que ela ficou satisfeita por ter se relacionado com o rei de Israel e se tornado sua esposa é fazer uma inferência sem base bíblica e julgar os pensamentos e caráter de uma mulher sem evidências. Davi abusou de seu poder e posição para interferir no casamento de Batseba, na vida de Urias e na lei de Deus que condenava sua cobiça e comportamento perverso. Curiosamente, quando Davi cobiçou Batseba, ela estava cumprindo a lei ao fazer sua purificação. Enquanto ele quebrava a lei ao cobiçá-la, ela estava seguindo as regras de purificação das mulheres. É uma situação triste e injusta. Talvez você esteja se perguntando: por que Batseba não se recusou a se relacionar com Davi? Por que ela não resistiu? Por que ela não gritou por ajuda? Naquele tempo, quando ocorria esse tipo de situação no reino, normalmente a demanda era levada até o rei para que ele pudesse resolver a questão de acordo com a lei, punindo o culpado e dando amparo à vítima. Então, a questão que deve ser levantada é: a quem Batseba poderia recorrer naquele momento? Quem poderia ajudá-la? A quem ela poderia gritar? Conforme lemos em Deuteronômio capítulo 22 entre os versículos 25 e 27, a lei mosaica não considerava culpada uma mulher que não tivesse quem a livrasse de uma relação não consensual. Batseba foi vítima justamente daquele que tinha o dever de protegê-la enquanto líder da nação. Ela foi vítima de alguém que usou de sua posição superior de autoridade e poder para coagi-la. Ela foi vítima daquele que estava acostumado a mandar e desmandar. No contexto bíblico, o texto mostra que Davi ordenou e Joabe liderou Israel em uma guerra enquanto ele permaneceu onde não deveria. Em seguida, Davi ordenou que seus servos trouxessem a mulher que ele cobiçava. Depois, mais uma vez,
Davi ordenou e o marido daquela mulher foi morto. Esse padrão de Davi em conseguir o que queria apenas dando ordem chegou ao fim quando ele foi confrontado por alguém que era obediente a Deus acima de tudo, e não ao rei. Esse momento foi um divisor de águas na vida de Davi, mostrando que nem sempre o poder é capaz de nos dar tudo o que desejamos. O profeta de Deus, obediente a uma autoridade muito maior que a de Davi, fez com que o rei, antes inatingível, percebesse que era um ser humano indigno e merecedor de punição. A Bíblia nunca esconde os pecados cometidos. Quem interpreta Davi como uma vítima da situação ou, pior ainda, como vítima de uma mulher mal-intencionada, parece querer encobrir o que a Bíblia revela. Parece querer justificar o que é injustificável perante os padrões morais de Deus. Davi enfrentou uma crise existencial depois de perceber que havia violado a lei divina que tanto valorizava. No Salmo do capítulo 51, ele expressa seu profundo arrependimento diante de Deus pelo pecado cometido. Ele temia ser afastado da presença do Senhor e perder o Espírito Santo em sua vida. Apesar do arrependimento sincero de Davi, ele enfrentou consequências terríveis e duradouras. O filho que teve com Batseba morreu e sua família sofreu. Aitofel, avô de Batseba e conselheiro do rei, passou a apoiar Absalão em sua tentativa de tomar o trono de Davi. Foi Aitofel quem aconselhou a violar as concubinas de Davi diante de todo Israel, cumprindo assim a profecia de Natã de que o que Davi havia feito em segredo seria feito contra ele publicamente. Conforme mencionado em 2 Samuel capítulo 12, entre os versículos 11 e 12. Muitos teólogos do Antigo Testamento acreditam que a traição de Aitofel ao rei pode ter sido uma represália contra Davi por não aceitar o que ele havia feito à sua neta Batseba. Aitofel se tornou um inimigo implacável de Davi. Ele aconselhou Absalão a perseguir seu próprio pai com um grande exército, prometendo uma vitória fácil. No entanto, seus planos falharam quando Davi conseguiu reunir um exército leal e derrotar as forças de Absalão na Batalha de Manaim. Quando Aitofel viu que a rebelião estava destinada ao fracasso, decidiu se enforcar em vez de enfrentar a ira de Davi. Davi e Batseba tiveram 4 filhos, Simeia, Sobate, Natã e Salomão, que nasceram em Jerusalém. Salomão foi o mais ilustre deles. Sua coroação aconteceu no momento em que havia uma conspiração para que seu meio-irmão Adonias assumisse o trono de Israel. Batseba, o profeta Natã e o sacerdote Zadok foram importantes para impedir Adonias. Eles conseguiram fazer com que Davi proclamasse Salomão como rei rapidamente. Batseba se tornou rainha-mãe em Israel, de acordo com o primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 11 a 40. Finalmente, como mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento, sendo incluída na genealogia de Jesus. No entanto, o texto bíblico não deixa de mencionar que ela havia sido esposa de Urias antes disso. Até mesmo a lista mais honrosa em que Davi poderia ser citado traz um relato do seu pecado. Ao contemplarmos isso, é evidente que Deus realiza seu propósito mesmo com nossas imperfeições e limites. É fundamental compreendermos que sem a graça e misericórdia divinas, somos insignificantes. Não há mérito próprio em nós. Se você gostou do vídeo e as informações nele contidas foram úteis, inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum estudo bíblico. Além disso, disponibilizaremos um vídeo sobre a história completa da princesa Tamar, filha de Davi, que foi violentada pelo seu próprio irmão. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.